Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e a sua companhia conosco aqui é uma grande bênção. Obrigado por sua vida, por sua família. Estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1, aqui na região da Grande Marabá, no estado do Pará, e também pela internet. Nós estamos no YouTube. Aproveita este momento, se você não é inscrito, se inscreva no canal da TV Kairos, canal 7.1, e também compartilha o link desta programação, onde hoje iremos falar a lição de número 2 do novo trimestre, portanto, o quarto e último trimestre do ano de 2024. O assunto da lição de hoje é muito importante, iremos falar sobre as promessas de Deus para Israel, a lição de número 2, que presencialmente será estudada no dia 13 de outubro. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo da lição que vamos começar a estudar diz o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe, nós hoje iremos fazer esta leitura em 2 livros, em 2 passagens bíblicas. A primeira leitura está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A segunda leitura está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Acompanhe na sua tela a leitura. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9, versículo 1 a seguir. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Os 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo desta lição é detalhar a promessa divina a Abrão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. O segundo objetivo é elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. O terceiro objetivo é destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Bom, no primeiro bloco da lição iremos estudar Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Nós iremos discutir 4 pontos aqui no primeiro bloco do programa. O primeiro, far-te-ei uma grande nação. O segundo, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. O terceiro ponto, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Versículo 3. E por fim, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Que maravilha, que bênção! As promessas divinas a Israel, elas foram feitas, proferidas há aproximadamente 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Deus escolheu um homem, Abrão, e a partir deste homem, uma nação foi constituída para que, a partir desta constituição, os povos fossem abençoados, para que, a partir da nação de Israel, a salvação por meio de Cristo Jesus também alcançasse todas as famílias da terra. Hoje, no programa, iremos falar sobre as promessas de Deus para Israel. E, para comentar a lição de hoje, estamos aqui com o pastor Elias Gomes, o evangelista Wallace França, que são os comentaristas desta lição tão preciosa, tão abençoadora. Pastor Elias Gomes, a paz do Senhor Jesus. Estamos na lição de número 2, pastor Elias, e hoje iremos falar sobre as promessas de Deus para Israel, pastor Elias. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo do outro lado da tela, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos por meio da sua palavra nesta oportunidade. Na lição passada nós vimos, uma introdução geral sobre as promessas de Deus para o seu povo, e uma certa feita nós vimos aqui que Deus tem os seus povos, por assim dizer, como um todo. E nós vemos que hoje se trata de promessas que foram direcionadas especificamente à menina dos olhos de Deus, ao povo de Israel, à nação de Israel. E nós vemos ao longo do tempo que há uma diferença básica, inclusive consiste em dispensações no que diz respeito ao povo de Israel e o povo chamado igreja. E nós cremos que esta lição é um momento oportuno para nós aprendermos sobre o plano divino de salvação para o povo de Israel enquanto nação, uma vez que vacilaram, uma vez que prevaricaram, uma vez que caíram na presença de Deus. Todavia, Deus tem uma forma de como lidar com cada uma das situações. Então, nós vemos que Deus tem uma forma também de proceder para com Israel, e cremos que nesta lição nós aprenderemos um pouco mais quanto a isso, pastor Epaminondas. Muito bem. Evangelista Wallace França, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Hoje nós iremos tratar das promessas de Deus para este povo, para a nação de Israel. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Elias Gomes, que grata satisfação mais uma vez a gente aqui nessa bancada especial, desenvolvendo uma temática tão inteligente, por parte do nosso autor desse trimestre, pastor Elinaldo Renovato. Na primeira lição nós vimos que o plano de fundo dessa lição é que Deus é um Deus relacional, e Ele promete, cumpre, Ele zela por sua palavra. Nós vimos também que as promessas, elas são individuais e elas também podem ser do âmbito coletivo. E hoje a gente vai tratar sobre essa promessa coletiva a um determinado povo, ao povo de Israel, esse povo eleito, essa nação sacerdotal, como o pastor Elias Gomes bem disse, que falhou, mas que certamente haverá uma forma de se redimir. Do ponto de vista escatológico, nós estudaremos isso durante a nossa lição. Muito bem. Pastor Elias Gomes, logo na introdução da lição de hoje, o comentarista da lição, da revista, ele apresenta as promessas de Deus como sendo, algumas delas, algumas alianças, como sendo irrevogáveis. Aquilo que nós vimos na aula anterior, que foi uma aula introdutória, onde nós falamos sobre promessas que são condicionais e outras incondicionais. E aqui, as promessas a Israel, elas, especialmente no contexto da lição de hoje, promessas feitas a Abraão, promessas incondicionais. Isso fica muito claro no capítulo 15 deste livro. E aqui o comentarista, na lição de hoje, pelo menos neste primeiro tópico, ele nos apresenta uma exposição, basicamente uma exposição, não é, do capítulo 12, e vamos começar falando sobre "E far-te-ei uma grande nação, e também abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Vamos comentar, pastor Elias, sobre
essa promessa da criação de uma grande nação a partir de um homem, pastor Elias. Isso mesmo, pastor Epaminondas. Nós já vimos aí, o senhor falou que em torno de 4.000 anos atrás, digamos que antes de Cristo, na verdade, antes da era cristã, aprove a Deus escolher um homem, né? Um homem que era lá da terra de Ur dos Caldeus, uma terra dominada pela idolatria, por assim dizer. Deus escolheu este homem chamado até então Abrão, para a partir dele levantar um povo do qual ele pudesse constituir uma nação, e não uma nação qualquer, uma nação que ele pudesse chamar de o meu povo, um povo que se chama pelo meu nome, um povo, digamos que basicamente exclusivo, conforme está lá no livro de Levítico, um povo que constituiria uma nação diferente de todas as demais nações, evangelista Wallace, e esse é o propósito, porque ela seria constituída para desenvolver um papel sacerdotal, o senhor já falou, e, de alguma forma, anunciar os feitos divinos sobre a terra, sobre os homens. E nós vimos que no capítulo de número 12 é onde está relatado o chamado de Abraão, quando Deus queria que ele saísse do meio da parentela dele, do meio ou de entre um povo idólatra e partisse para uma terra bem distante que o Senhor lhe mostraria. E ele foi, ele aceitou, digamos que esse chamado, reagiu positivamente, não reagiu, digamos que por um entendimento intelectual, por outros meios, não, foi pela fé. Ele tomou aquela atitude de reagir positivamente ao chamado do Senhor pela fé. E, nesta condição, o Senhor estabeleceu promessa. Nós vimos lá no versículo de número 2, do livro do Gênesis, que é o livro do início, capítulo de número 12, tem pelo menos duas grandiosas e importantes promessas, aquilo que fomenta a expectativa, a esperança no coração daquele que ouve as promessas da parte de Deus. E o Senhor disse assim: e far-te-ei uma grande nação, ou seja, a partir de ti eu farei ou constituirei um povo, uma nação grandiosa. Inclusive, Deus toma Abraão e mostra as estrelas dos céus para dar, assim, digamos que uma expressão da quantidade de gente que constituiria este povo chamado nação israelita. O interessante é nós chegarmos aqui que Abraão, neste momento que ele recebe a promessa da parte de Deus, de que a partir dele o Senhor lhe faria uma grande nação, ele tinha 75 anos de idade. A mulher era estéril, ou seja, não tinha condições humanamente favoráveis para que acontecesse aquilo que o Senhor estava prometendo. E aí nós já estamos falando de quê? De promessa, é o que nós haveremos de falar durante todo o trimestre. E nós sabemos que para Deus realizar aquilo que Ele promete, Ele não precisa de condições favoráveis, Ele não precisa de ajuda humana, Ele não precisa de influência de A ou de B, Ele não precisa de um vento que sopre ao seu favor para Ele concretizar aquilo que Ele deseja. Então, nós vemos aqui Ele prometendo, Abraão está acreditando, está crendo, e Deus realmente, a partir de Abraão, mesmo tendo já uma idade avançada, bem como Sarai, também sua esposa, até então, ela, imagine que todos os tecidos, né, todas as partes internas já estejam no nível já de enrijecimento ou de fragilidade para esta finalidade, todavia, Deus é poderoso. Esta é a primeira parte da promessa, pastor Epaminondas, e a segunda ele diz assim: e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu mesmo serás uma bênção. O Senhor queria que Abraão tivesse em mente e fosse movimentado por esse entendimento de que ele estava sob a direção e sob a providência divina, para que tudo que o Senhor estava prometendo
haveria de acontecer. Nós vemos aqui uma parte do trecho que está escrito, pastor Epaminondas, no segundo subtópico, ele diz assim, o pastor Elinaldo Renovato: entretanto, ele está dizendo que apesar do Senhor prometer que faria do nome dele um nome elevado, um nome grandioso, entretanto, a promessa não era meramente materialista, porque Deus havia prometido de que lhe faria próspero, e de fato, Abraão foi próspero, Abraão avançou em tudo aquilo que fez e que se propôs a fazer. Porém, a bênção não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Ele disse assim: e tu serás uma bênção. E o Senhor impôs ali uma espécie de autoridade, digamos assim, uma capacitação ou uma habilidade espiritual, evangelista, ao ponto de que disse: olha, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso vai ser tratado posteriormente, mas a bênção sobre a vida de Abraão e, consequentemente, sobre a nação que seria constituída a partir dele, ela não tinha apenas esse caráter material, ela tinha muito mais o desempenho de um feito espiritual, ela tinha um papel sacerdotal que deveria ser desenvolvido com o máximo de brilhantismo concedido pelo próprio Deus. Muito bem. Evangelista Wallach França, o terceiro versículo do capítulo 12, nos apresenta duas bênçãos: abençoarei os que te abençoarem, e a segunda bênção é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas também aqui tem uma maldição àqueles que amaldiçoarem tanto Abraão quanto a sua descendência. E aí, evangelista Wallach, apenas trazendo aqui à mesa uma lembrança do trimestre anterior. Eu me lembro que em um dos seus comentários, nós aqui falamos sobre o presidente iraniano que amaldiçoou Israel, o próprio Amã, que tentou eliminar o povo de Israel. Fica muito claro que, pela história, comprovadamente, que todos aqueles que amaldiçoaram a descendência étnica de Israel, o povo de Israel, Wallach, também foram terrivelmente punidos pelo Senhor. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, depois dessas clarificadoras mensagens do pastor Elias Gomes agora há pouco, nós percebemos, pastor Epaminondas, de um amor especial de Deus para com Israel. Só que quando a gente vai começar a estudar a Bíblia Sagrada, a gente começa a compreender esses pormenores, os porquês. Por que Deus ama tanto Israel? Por que Deus elevou a Israel à condição de nação sacerdotal? Isso por conta de uma aliança, isso por conta de uma promessa. Promessa a quem? A Abraão, que o pastor Elias Gomes tratou agora há pouco. A Bíblia Sagrada trata que Abraão ele vem de uma família idólatra, mas em nenhum momento a Bíblia Sagrada afirma que Abraão era idólatra. Então, aqui Deus enxerga naquele homem uma grande possibilidade e lança sobre ele, em Gênesis no capítulo 12, uma grande missão, uma obra missionária: sair do seu lugar, sair de Ur dos Caldeus, ir para uma terra distante que não conhecia, e ele vai, e ele obedece. E, durante aquela promessa recebida por Deus, ele percebe uma promessa de grandes bênçãos, pastor Elias Gomes. Mas Abraão já era rico. A Bíblia diz que Abraão sai com seus pertences, com a sua esposa, com seu gado, com seu primo Ló, e ele já sai com seu patrimônio. E Abraão ele não sai dali pensando tão somente em acumulação de riquezas. Ele sai dali certamente influenciado pelo Espírito, no intuito de obedecer a uma ordem de Deus e de fazer crescer um povo espiritualmente. Ali o Espírito Santo já trabalhava com ele, certamente, já tratava com ele. E aqui nós vemos que, do ponto de vista histórico, contextualizando o seu comentário de agora há pouco, que isso vem ao longo dos anos se repassando de geração em geração. Isso é bem verdade. Aquilo que nós já tratávamos no Antigo Testamento, em Números, no capítulo 22, no versículo 12, quando Balaão tentava profetizar contra os israelitas, a pedido do rei de Moabe, o que a palavra de Deus diz em Números 22, no capítulo 22, no versículo 12? Diz assim, olha: então disse Deus a Balaão: não irás contra eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Aí
nós estamos passando agora 3.000, 4.000 anos depois, aproximadamente, e aquelas pessoas que têm uma liderança autoritária, uma liderança federativa, uma liderança governativa, aqueles poderosos de outras nações, de outros países que tentam amaldiçoar Israel, eles são abatidos de imediato. Nós temos exemplos recentes de 1 mês atrás, 2 meses atrás, basta nós pesquisarmos o que tem acontecido com as nações que têm se levantado contra Israel. Mas não só isso. Aqui, já no subtópico do número 3, o versículo 3 diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem, partimos de uma análise tão somente restrita a Abraão, a sua evolução, a sua ascensão espiritual, a sua ascensão econômica, de acumulação de riquezas também. Agora aqui a gente já parte mesmo para um contexto grande espiritual, já de um ponto de vista salvífico, já mencionando aqui, se desenhando o surgimento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, através de quem? Através da genealogia de Abraão. E diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, nós verificamos que aquilo que é prometido em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a Satanás, aí a gente vê se cumprindo aqui na descendência de Abraão. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 20, ele diz: pois tantas quanto forem as promessas de Deus, nele está o sim, porquanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Para ele quem? Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Então, Deus deu a promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas aqui tem um contexto profético. Seria da semente de Abraão que viria o Redentor. O Redentor de quê? O Redentor da queda, lá no Jardim do Éden. Maravilha. Eu vou pegar um gancho na frase, numa fala do Wallach, onde ele diz que Deus ama Israel. E eu me lembrei de Jeremias 31. Jeremias 31 diz o texto: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, de todas as gerações de Israel, inclusive esta que nós estamos vivendo. E elas serão o meu povo. O versículo 3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno, pastor Elias, te amei, também com amável benignidade te atraí, ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. E na altura, pastor Elias, do versículo 37, olha o que o profeta Jeremias diz sobre Israel. Você que está nos assistindo agora, há uma recomendação bíblica para que nós oremos, Salmo 122, oremos pela paz de Jerusalém. Inclusive, nós estamos aqui gravando nesse estúdio, Israel está sendo bombardeado pelo Irã. Olha só o versículo 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. E no versículo 38, Deus faz uma promessa de restauração. Deus faz aqui uma promessa de cumprir com a sua palavra, a promessa que ele fez a Abraão. Por causa de um homem, por causa de um justo, né, pastor Elias? E sempre quando a gente discute, principalmente com aquelas pessoas que não têm um profundo conhecimento da Bíblia, eles sempre se perguntam, mas por que Israel? Aí a gente vai tentar explicar, né? Por causa de um homem que não se corrompeu à idolatria, porque nós estamos falando de um berço idólatra. Onde é o local onde Abraão nasce? Nasce no berço ali de Azerá, no berço de Baal, no berço de todos aqueles deuses das gerações antigas de uma nação idólatra. Então, ele surge naquele momento como um adorador do verdadeiro Deus, com 75 anos de idade, sua esposa com 65 anos de idade, dentro da cronologia bíblica, saem de um lugar que não conhecem por pura obediência a Deus. O Salmo 47, Deus diz que amou Jacó, que ama Jacó. Oséias, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que Deus amou Israel quando o menino do Egito chamou ele. Então, vejam,
Quantas passagens bíblicas Deus declarando o seu amor para com Israel por conta da aliança que ele fizera com Abraão, e foi uma aliança incondicional, conforme nós vamos ver adiante. No segundo ponto da lição, bloco deste programa, nós iremos falar sobre outras promessas a Israel. E vamos concluir este primeiro ponto, este primeiro tópico da lição, da seguinte maneira, resumindo: a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Não saia daí, porque em instantes voltaremos para o segundo bloco do programa. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Te falei, foi bem rapidinho. Já estamos aqui para comentar o segundo tópico da lição. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Que todas sortes de bênçãos do Senhor Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, seja sobre você, sua casa e toda a sua família. Vamos para o segundo tópico da lição, onde falaremos sobre outras bênçãos, outras promessas relacionadas a Israel. Bom, 4 pontos são levantados pelo comentarista aqui, nesse segundo tópico da lição, e nós vamos discursar, nós vamos debater e falar sobre eles aqui. O primeiro ponto é a promessa de um filho a Abraão. O segundo ponto é a promessa de um filho a Isaque. O terceiro subtópico é a promessa renovada. E, por fim, promessa do reino do Messias. Evangelista Wallace França, Deus fez um milagre extraordinário, porque Sara era estéril. E Deus fez aqui a promessa de um filho a Abraão. E, curiosamente, a esposa do filho de Abraão, né, lá no futuro, a Rebeca, também estéril. E Deus, assim, foi fazendo milagres. Israel é fruto de milagres, evangelista aqui, França. Perfeito, pastor Epaminondas. Israel é fruto de milagres. Quando nós olhamos a história de Israel e das israelitas na Bíblia Sagrada, nós percebemos vários exemplos de Deus abrindo a sua madre. A própria existência de Israel hoje é milagre, né? É um grande milagre. Deles, né? É um povo que realmente ele cresce, é um povo que se reproduz, é um povo muito pujante, é um povo que tem muita saúde, muita inteligência. E nós vemos isso a partir das promessas que Deus fez para esse povo em um período muito antigo, passaram-se muitos anos atrás. Mas aqui o tópico 2, um subtópico 1, a promessa de um filho a Abraão. Abraão, aquele resgatado de Ur dos Caldeus, celebrado como missionário, encaminhado para uma terra que ele não conhecia, rico, já tinha patrimônio, mas tinha um problema: não tinha descendência, não tinha filho. Aliado ao fato de estar numa idade já avançada. Mas no período patriarcal as pessoas realmente tinham idades avançadas. Mas aqui, para efeito reprodutivo, Abraão e Sara já estavam numa idade bem avançada. E, além da idade, nós temos um fator muito assolador ou desolador, que é o fato de Sara ser estéril. Mas, como nós estamos bem estudando, o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. E olhem só, o próprio Abraão, ele começou a fraquejar da sua promessa. Ele passou a titubear, ele passou a ficar inseguro quanto à promessa de Deus. E nós observamos que, por conta desse fraquejar, por conta dos anos terem se passado e a promessa não ter se cumprido, ele tem um filho com a serva de sua esposa, com a Agar, e aí gera um grande problema familiar, um problema de conflitos familiares. Mas, bem da verdade, é que nesse interim, já nascendo um filho que não era da promessa, já nascendo Ismael, Deus novamente, em Gênesis no capítulo 15, ele se apresenta a Abraão e ele renova a sua expectativa, ele renova a sua promessa, ele não deixa que aquela promessa caia e nem a autoestima de Abraão se desfaleça. E assim, passou-se o tempo,
aos 99 anos de idade, Sarai e Abrão têm seus nomes modificados. Ele passa a ser chamado de pai de multidões, pai de grandes nações, assim como Sarai passa de princesa também para mãe de multidões, e assim se cumpre o nascimento do filho Isaque, aquele filho realmente o filho da promessa. Lembrando que Ismael, apesar de ser filho de Abraão e dele também ter todas as bênçãos por causa desse patriarca, mas o filho da promessa era Isaque. Isaque nasce, e nós estamos tratando já do subtópico 2.2, a promessa de um filho a Isaque. Isaque casa-se com Rebeca. Abraão, ele festeja certamente, mas aqui nós temos um outro problema. E o neto de Abraão? E o filho de Isaque? Como é que vai dar continuidade a essa questão intergeracional, né? E aqui nós vemos novamente uma oração e Deus intervindo e abrindo a madre agora de Rebeca, dando à luz a gêmeos, a Esaú e a Jacó. E isso tudo nós vemos aqui, pastores Epaminondas, pastor Elias Gomes, certamente Deus amava Isaque, mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Não é verdade? Então, quando a gente analisa sobre esses aspectos aqui, nós percebemos um interesse de Deus não predeterminar ou predestinar a família de Abraão, mas de abençoar, sabendo de todos os fatos que aconteciam no futuro. E essas promessas aqui, elas recaem sobre Abraão, recaem sobre Sarai, ou sobre Sara, recaem sobre Isaque e certamente continuarão sendo renovadas através de Jacó, que é o que o pastor Elias vai tratar agora no outro subtópico. Muito bem. O profeta Malaquias, logo nos versículos iniciais do seu livro, né, o profeta Malaquias, usado pelo Senhor, disse: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Veja que Deus, desde sempre, já tinha escolhido a nação de Israel para que, a partir dela, houvesse ali o cumprimento das promessas que ele havia feito, que ele havia proferido a Abraão. Pastor Elias Gomes, e quanto à promessa renovada e à promessa do reino do Messias? Muito bem, pastor Epaminondas, nós acabamos de ver a ratificação da promessa sobre a vida de Abraão por meio da vida de Isaque, e Deus dá, digamos que, providência da sua parte para que esta promessa ela continue de pé e para que as coisas, digamos assim, por mais que desfavoravelmente aconteça aos olhos humanos, elas, de alguma forma, venham carrear na realização daquilo que o próprio Deus já prenunciou. Nós vemos que no livro do Gênesis, capítulo 26, novamente, evangelista Wallach, em geral está tendo fome, uma fome generalizada, e Isaque quer descer para o Egito, porque lá tem víveres, lá tem alimento, lá tem subsistência, e naquela ocasião, quando o Senhor aparece para ele e diz: não desce ao Egito, permanece na terra que eu te disser, e eu farei aumentar a tua semente aí onde tu plantares. E no versículo de número 3 ainda, o Senhor, quando aparece para ele, diz assim: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente, ou seja, a tua prole, a tua descendência, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Era Deus confirmando novamente que tudo que ele havia prometido a Abraão, ele ia fazer sobre a vida de Isaque e sobre a descendência dele, quem? Jacó. E nós já ouvimos agora o evangelista Wallach falar que nasceu Jacó e Esaú. E Esaú, por mais que teria o direito inicialmente
vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, e aí caiu desse direito, e agora a promessa se consolidará, digamos assim, na sua continuidade, na vida de Jacó. E Jacó, agora, por sua vez, casa-se com, nós vimos, com Leia, né, filha de Labão, e nesta ocasião ele não queria Leia, ou em outras versões, Lia, com a qual ele teve 6 filhos. Ele queria era Raquel. E aí, razão pela qual ele trabalha mais 7 anos, para quem já tinha trabalhado 7, e ainda está na disposição para trabalhar mais 7 anos, e ele trabalha, e assim casa-se com Raquel, e nesta ocasião, agora ele tem mais 2 filhos, e sucessivamente ele se casa com a serva Bila, e se casa depois com Zilpa, com quem, respectivamente, ele tem 2 filhos. Quando, então, você faz um somatório dos filhos de Jacó, vamos fazer essa análise de números, para que nós compreendamos o desfecho da promessa que Deus fizera a Abraão, porque a partir dele, no versículo de número 2, de Gênesis 12, o Senhor o faria uma grande nação. Então, Leia tem 6 filhos, Raquel tem 2, faz 8, Bila tem mais 2, faz 10, e Zilpa mais 2, evangelista Wallace, fazendo um total de 12. E nós vemos que, é claro, lá na frente depois ainda tem Diná, filha de Leia também, e nós vemos que são 12 homens ali, que futuramente apontam ou dariam início para surgir o nome das 12 tribos de Israel. E eu estou falando de Israel enquanto o todo o povo de Deus, Israel enquanto um reino unido. E nós vemos que todo o povo de Israel, esse povo que agora se constituiria uma nação, era constituído por essas 12 tribos. E eu acho isso muito glorioso, porque cada uma das tribos ali leva um dos nomes do bisneto de Abraão, para quem Deus fez a promessa, com quem Deus consolidou a aliança lá no capítulo de número 12 do livro do Gênesis. E a promessa do reino do Messias, o que nós vemos aqui no subtópico 4, é que de lá, dessa descendência, de lá, nós vemos que o próprio profeta que mais profetizou, por assim dizer, ou a sua predominância profética, ela é messiânica, a razão pela qual ela é chamada de profeta messiânico, o profeta Isaías. Ele profetiza, aliás, no capítulo 7, versículo de número 14, inclusive, que aquele que viria, nós estamos tratando aqui das outras promessas que se consolidaria sobre o povo de Deus, proveniente da parte do próprio Deus. Então, a vinda do Messias seria, digamos que um desentrave, digamos assim, ou um efeito estopim para que as demais outras bênçãos se consolidassem, as demais outras promessas se realizassem na vida do povo de Israel. E de lá viria o Messias, da semente de Jessé, como nos diz o profeta Isaías no capítulo 11, versículo 1, brotará lá da semente de Jessé, lá do renovo de Jessé, brotará um renovo, aliás, da raiz de Jessé, e nós vemos que se trata de Jesus de Nazaré, aquele que em Mateus capítulo 1, versículo 23, é chamado de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, conforme está em Isaías capítulo 7, verso 14. E ainda o próprio Isaías, pastor Epaminondas, aquele texto muito conhecido, do capítulo 9, versículo de número 6, nós vemos que porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, a promessa do reino do Messias também viria ou descendia aqui das tribos de Israel. Muito bem. Nós observamos a promessa de Deus se cumprindo literalmente, né? Literalmente na vida do patriarca. Deus disse para ele, olha, tu serás pai de multidões. Tanto é que o Alan aqui muito bem enfatizou, Deus mudou o nome
do casal, né? Tanto de Abrão quanto de Sarai. Interessante que quando Deus mudou o nome de Abraão, o nome de Abrão é Avram, e Deus colocou apenas uma consoante a mais no nome de Abraão. Deus colocou a consoante em hebraico rei, que transliterado para o português é o H. O nome de Deus tem 4 consoantes, é o Y, o H, o W e o H. Deus pegou o H do seu nome, do seu próprio nome, e colocou no nome de Abraão, dizendo o seguinte: olha, eu vou colocar o meu nome no teu nome. O teu nome será pai de multidões, para que tu saibas que eu velo pela minha palavra. Eram apenas Abrão e a sua esposa, sem filhos. Nasceu Isaque, e vocês relataram muito bem. Culminou nos 12 filhos de Jacó. Quando eles entraram no Egito, eram 75 pessoas. A Bíblia diz, livro de Números, quando Moisés foi usado pelo Senhor para resgatá-los do Egito, pastor Elias, evangelista Wallace, diz a Bíblia que eram 600 mil homens que pegavam na espada. Fora as mulheres. Fora mulheres, crianças e idosos. Os estudiosos, os historiadores calculam aí em 3 milhões de hebreus que saíram do Egito. Uma região extremamente fecunda, né? Exatamente. Povo extremamente fecundo. E eles sendo abençoados lá no Egito. Tanto é que o faraó teve que aumentar a carga, né, de trabalho, porque eles estavam crescendo. Quanto mais oprimia o povo de Israel, é um negócio surpreendente. Pastor Epaminondas, em Números, no capítulo 24, no versículo 17, depois da saída do povo do Egito, assim diz a palavra do Senhor: de Jacó procederá uma estrela, de Israel se levantará um cetro. Aí em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 10, vai dizer: pelos próprios lábios de Jacó, neto de Abraão, ele declara: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, a ele obedecerão os povos. Olha só, todos esses percalços, tudo esse passado, chegando ao Egito, sendo libertos, eles se multiplicando, e o cetro não se arredando ali da raiz de Jacó por conta de uma promessa feita a Abraão. Que maravilha. Deus, né, vela por sua palavra para cumprir com aquilo que ele havia prometido a Abraão. Vamos resumir o segundo tópico da lição. O sinopse desse momento da lição diz o seguinte: as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. No próximo bloco, nós iremos falar sobre a promessa de salvação para Israel. Não saia daí, nós voltaremos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a segunda lição do 4º trimestre, falando sobre as promessas de Deus para Israel. Já trabalhamos o primeiro e o segundo tópico da lição. Para você que está chegando agora, que ligou o seu televisor, Deus te abençoe. Queremos agradecer a Deus por sua companhia, por sua audiência. Se você está em casa, aí na sua sala, na sua cozinha, você que está no trabalho ou qualquer outro estabelecimento nos assistindo agora, que Deus abençoe você, tá bom? As promessas de Deus, elas lhe alcançam também. Iremos agora, no terceiro bloco da lição, falar sobre a promessa de salvação para Israel. E aqui nós vamos conversar sobre 3 pontos. O primeiro é a queda de Israel. O segundo subtópico, iremos falar da tristeza de Paulo, né? Paulo, como judeu, como israelita, ali está no capítulo 9, sentindo as dores pelos seus irmãos. E o terceiro ponto, promessa de salvação a Israel. Evangelista Wallace, França e Israel foi chamado por Deus para ser uma nação diferente. Muito bem, o Senhor enfatizou, Abraão,
ele foi tirado do meio de um povo idólatra, e Deus viu em Abraão já uma inclinação para ser diferente, né? E eles foram chamados, portanto, para ser luz, para então serem santos, uma nação sacerdotal, uma nação santificada, separada de outras nações, para que o nome do Senhor fosse então conhecido e glorificado entre as outras nações. Mas caíram. Se nós observarmos, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, todo o Antigo Testamento, nós vemos Israel em altos e baixos. Deus ele levanta profetas para profetizarem no Reino do Norte, no Reino do Sul, acerca de Israel e suas quedas. Israel e Judá, num reino dividido, eles são levados cativos por conta da idolatria, por conta da desobediência, e nós estamos tratando sobre o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Mas não só isso. Eles retornam do seu cativeiro e, ainda assim, passando por todos os seus problemas, vendo as manifestações de Deus no meio do povo de Israel, por conta das promessas feitas a Abraão, mas eles continuam falhando. E, nesse contexto cronológico, nós chegamos no Novo Testamento e, novamente, eles falham. O Messias veio através dele, o cetro não se afastou da raiz de Judá, de Jessé, de Jacó, não se afastou. Jesus veio para os que eram seus, e os seus, eles o rejeitaram. Novamente, Israel falha, inclusive na recepção do próprio Messias. Mas o fato de nós dizermos que Israel falhou, isso não quer dizer que Deus os abandonou, porque nós lembramos que existe uma promessa, uma promessa incondicional feita a Abraão no Antigo Testamento. E Deus, ele zela e vela por sua palavra. Nós já vimos isso e vimos muito bem. Mas, de certo, que essa nação, que era para ser luz do mundo, que ela foi eleita no Antigo Testamento uma nação sacerdotal, Israel étnico, uma nação sacerdotal. E o que significa isso, ser uma nação sacerdotal? Ser o centro do mundo, ser um centro de adoração, uma adoração que o próprio Deus delimitou como seria, passou o manual, passou as instruções, se relacionava diretamente, um tipo de culto diferente das outras nações, um tipo de sacrifício de animais diferente de outras nações, enquanto as outras nações cultuavam, inclusive, com sacrifício de seres humanos, Israel fazia o sacrifício através dos animais. Então, todo Israel, ele foi formado de forma diferente. É o que nós dissemos, que Israel ele surge no contexto do Antigo Testamento, do mundo antigo, como uma nação centrípeta, ou seja, Israel concentrava as outras nações, Israel chamava outras nações. Apesar de Israel ser escolhida pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, Deus não fez acepção de outras nações trabalharem junto com Israel, serem recepcionadas por Israel, fazerem parte daquele povo. Deus, por vezes, Deus deu a oportunidade desses outros povos serem realmente absorvidos, desde que adotassem sua própria lei, o seu próprio costume. Mas bem verdade é que eles falham, mas Deus não abandona Israel. E aí a gente já começa a entrar, o pastor Elias Gomes certamente vai tratar no próximo subtópico, que é o que nós encontramos hoje muitas pessoas defendendo a teologia da substituição. Como Israel falhou, Deus não quer saber mais de Israel e Deus substituiu Israel pela igreja. Não, isso não é verdade. A teologia da substituição ela não encontra fundamento à luz do que nós entendemos no contexto doutrinário pentecostal. Nós observamos que Deus sabe, Deus tem consciência, os escritos do apóstolo Paulo afirmam isso, da queda de Israel, da sua falha, mas a Bíblia não trata de que Deus abandonou Israel. Pelo contrário, existe uma grande promessa para o futuro de Israel tendo um grande avivamento espiritual. Lá em Ezequiel capítulo 36, 37, 38, se trata sobre isso, e de forma muito clara e evidente, e nós não podemos perder essa percepção de que Israel passa, pastor Elias, por um período de adormecimento, mas Israel, em determinado momento, ele acordará, e as promessas de Deus feitas a Abraão se cumprirão nesse Israel étnico que nós temos agora para o futuro. Muito bem, nesse ponto da lição, é muito importante o professor de escola dominical entender qual é a origem dessa compreensão, dessa interpretação, desse entendimento de que as promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento foram transferidas para a igreja.
Essa interpretação não é uma interpretação nossa. O Wallach muito bem já mencionou aqui, é uma interpretação da teologia da substituição, dos aliancistas. Existem basicamente 2 sistemas de interpretação que hoje são majoritários. O primeiro é o sistema aliancista de interpretação. Depois você consulta e pesquisa um pouco mais, apenas para que desperte em você o entendimento ou o interesse por buscar saber a origem desta interpretação. A primeira escola é a escola aliancista, ou a teologia da substituição, que ensina que a igreja substituiu todas as promessas que Deus fizera a Israel, e, portanto, elas vão se cumprir espiritualmente na vida da igreja. A segunda escola de interpretação, ou sistema hermenêutico de interpretação, é o sistema hermenêutico dispensacionalista. E um dos pilares do dispensacionalismo, além do dispensacionalismo advogar a ideia da interpretação literal das Escrituras, nós entendemos que há uma separação radical entre Israel e igreja. Conforme nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 31, Deus trabalha com 3 povos: Israel, gentios e igreja. Está muito bem claro isso lá. E, portanto, nós fazemos uma distinção, uma diferença. As promessas que Deus fez a Israel, elas se cumprirão literalmente. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis capítulo 27, o versículo 29, olha a promessa que Deus fez a Jacó. Deus disse assim: sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Eu pergunto a você que, de repente, está aí em dúvida, né, sobre esses temas, sobre essas questões. Será se a igreja é Israel, é o Israel espiritual? Será se as promessas que foram feitas a Israel no Antigo Testamento, a igreja ela absorveu essas promessas, elas foram transferidas? Eu pergunto a você, olha só a promessa de Deus a Jacó: sirvam-te povos. Onde que espiritualmente os povos estão servindo a igreja? Onde que as nações elas estão se encurvando diante da igreja? Onde espiritualmente? Nós vemos, pastor Elias, lá em João capítulo 15, a Bíblia dizendo que o mundo nos odeia. E, portanto, nós temos aqui uma incongruência. Essa hermenêutica aliancista, ela é inadequada para a interpretação das profecias. Sabemos que Deus tem um plano para Israel, e Deus vai cumprir esse plano. Nós já lemos aqui diversas passagens bíblicas, Deus declarando o seu amor para com Israel, amor eterno, inclusive, promessas que vão se cumprir. Mas aí talvez você está se perguntando: mas, pastor, se não foram transferidas para a igreja, se espiritualmente a igreja não está desfrutando dessas promessas, e eu disse aqui que não estão, como nós podemos interpretar isto aqui? Chegará um tempo, ouça muito bem o que eu vou lhe dizer aqui, chegará um tempo que Israel vai governar todas as nações da terra através de um rei. Através de um rei, todas as nações na terra se subjugarão a Israel. Israel hoje é desprezado, Israel hoje é alvo de antissemitismo, de antisionismo, mas chegará um dia que todas as nações se encurvarão, todas as nações pedirão bênção a Israel. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo. É isso. Por meio de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, em breve ele voltará para instaurar o reino aqui na terra, e Israel vai, então, governar sobre todas as nações a partir do reino teocrático de Cristo em Jerusalém. E aí, pastor Elias, o apóstolo Paulo, no capítulo 9 da carta aos Romanos, o capítulo 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos, ele trata da eleição de Israel. E essa eleição aqui é o que os teólogos chamam de eleição funcional ou eleição instrumental. Não é a eleição salvífica. Deus ele tem Israel hoje como seu povo.
Não quer dizer isso que todo judeu é salvo, que todo israelita. Não é isso que a eleição instrumental ensina. Não. É que Deus usou Israel para que, a partir de Israel, viesse, inclusive, o Salvador. Como é que Paulo disse, que Jesus disse, dos judeus vem a salvação. E Paulo disse, deles é a promessa, são as alianças, a glória, o conserto, e por aí vai. E aqui, pastor Elias, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele começa, pastor Elias, com uma oração de súplica e com uma profunda tristeza. Porque ele era judeu, não era, pastor Elias? Fale sobre isso aí. Com certeza, pastor Epaminondas. E ele é judeu, ele fala isso aos Gálatas, ele fala isso aqui também, no capítulo de número 9, versículo de número 3, que ele mesmo, ele chama de parentes, né, aqueles sobre os quais ele está falando sobre o seu sentimento que está sendo manifestado em função do comportamento que os judeus apresentaram ou exibiram diante da vinda do Messias, da vinda ou da aparição de Cristo, como o profeta, como o Messias. E nós vemos que o fato do apóstolo Paulo ficar triste, como ele nos fala aqui no versículo de número 2, Romanos 9, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por que essa dor? Por que essa tristeza de coração? Parece um sentimento muito pesado que está ali no coração do apóstolo Paulo, uma vez que ele tem conhecimento agora do todo. Ele tem uma compreensão do antes e do agora, do que está acontecendo. Ele está vendo assim o nível de rejeição com o qual os judeus estão tratando a vinda do Messias. Quem é o Messias? Cristo Jesus, aqueles que têm o sangue de judeu na veia mesmo. Ele mesmo fala isso aqui em Romanos capítulo 9, versículo de número 5, ele diz assim, ó, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, o apóstolo Paulo está vendo assim uma manifestação de ingratidão. Já foi citado aqui, João capítulo 1, ele veio para o que eram os seus. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 15, na história da mulher sirofenícia, nós vemos que Jesus mesmo dizendo, eu não vim senão para as ovelhas lá da casa de Israel. Então, o Senhor também, quando envia os 70 para evangelizar, salvo engano, os 70, ele diz para irem aonde? Entre os israelita. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tem, de alguma forma, essa manifestação de sentimento de tristeza, de dor no coração, de uma forma até justificável, uma vez que o comportamento dos judeus é totalmente inconcebível diante disso. O certo é que, mesmo diante disso, o apóstolo Paulo nos orienta, digamos assim, ou o comentarista, na verdade, nos sugere que este comportamento do apóstolo Paulo seja uma condição oportuna para nós evangelizarmos os judeus, evangelizarmos aqueles que rejeitaram até então Cristo na condição de Messias. E nós vemos no capítulo de número 23, gostaria de ler o versículo de número 32, mas também o 31, diz assim, o versículo 30 a 32, pastor Epaminondas, com relação a isso, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Há uma recomendação aqui, portanto, e uma fala, digamos assim, de que o povo judeu mesmo eram os culpados, digamos que, na verdade, eles deveriam ser cheio da presença, cheio da manifestação daquilo que foi direcionado para eles, a promessa da vinda do Messias, alguém que descendia do próprio sangue deles, da própria prole deles. Então, esse sentimento, essa dor no coração, digamos, metaforicamente falando, se fala justamente pelo fato da rejeição, do fato do comportamento contrário à vinda do Messias. Muito bem.
Evangelista Wallace França, o terceiro ponto da lição, fala sobre promessa de salvação a Israel. Existem dois extremos no nosso meio. O primeiro extremo são aqueles que dizem que Israel não é povo de Deus, que a igreja substituiu Israel. É um extremo, uma hermenêutica extremista. A outra hermenêutica extremista é aquela que diz que o judeu é salvo simplesmente pela condição de ser judeu. Explique para nós aqui essa afirmação do apóstolo Paulo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. Nos parece aqui, o evangelista Wallace, que vai tratar sobre o assunto, que temos em mente Deus voltando a trabalhar com Israel, depois que findar, depois que concluir a plenitude dos gentios, de que Paulo fala em Romanos 11, 25, ou seja, o que nós chamamos de a teoria da lacuna, né? É o intervalo entre a semana 69 e a 70ª semana de Daniel, lá de Daniel, capítulo 9, versículo 27. A promessa de salvação a Israel está de pé mais do que nunca, não é? Perfeitamente, pastor Epaminondas, a promessa feita a Israel, ela está de pé. Agora, nós devemos pontuar alguns detalhes. Tem umas interpretações errôneas que as pessoas interpretam, não, pelo fato de você pertencer ao Israel étnico, ou seja, você fazer parte de uma daquelas 12 tribos, você automaticamente está salvo. Se compreende, né? Não, essa não é uma bem-verdade. Não é o entendimento. Bem da verdade é que hoje, pastor Epaminondas, não há salvação sem Cristo Jesus. Não existe salvação fora de Cristo. Isso é fato. No Antigo Testamento, havia salvação pela fé, havia a prática do sacrifício, mas a salvação se dava pela fé. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro, que ele foi morto desde a fundação dos tempos. Então, tudo apontava para ele, tudo era feito por ele, subsiste nele. E esse fato continua sendo, isso é um fato verdadeiro, a Bíblia não muda, os fatos não mudam. Agora, quando nós analisamos em Romanos, no capítulo 11, no versículo 26, que diz que todo o Israel será salvo, aí tem uma interpretação extensiva que leva a crer que é todo o Israel, toda a descendência. E não. Aqui se trata, pastor Epaminondas, de um remanescente. Uhum. E quem seria esse remanescente? Isso aqui tem uma perspectiva escatológica. Se nós formos analisar Apocalipse no capítulo 7, trata dos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Então, essas pessoas, elas serão levantadas no período tribulacional, serão judeus porque serão étnicos, mas serão judeus convertidos ao cristianismo. Nós não estamos falando de judeus que irão ser salvos no período tribulacional só pelo fato de serem judeus. Não, nós estamos falando de 144 mil judeus salvos que receberam a Cristo, que pregarão o cristianismo, que pregarão o evangelho, e, portanto, esses aqui serão salvos, o remanescente, durante a grande tribulação. Isso é um fato que nós devemos pontuar. Em Romanos, no capítulo 11, ainda continua no versículo 26, diz: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nós estamos falando aqui, parafraseando, o apóstolo Paulo, em Romanos, está parafraseando o que o profeta Jeremias, ele escreve, o profeta Isaías escreve em capítulo 59, no versos 20 e versos 21. Nós temos que ter essa perfeita concepção, porque algumas pessoas vão dizer assim: ainda existe alguém do povo de Jacó, ainda existe alguém das 12 tribos? Claro que existe. Aí as pessoas podem se perguntar: mas Deus sabe quem são? Claro, obviamente que Deus sabe, é soberano para saber quais são dessas descendências. Esses 144 mil que nós tratamos de Apocalipse no capítulo 7, nós não estamos tratando de uma seita, nós não estamos tratando de uma denominação religiosa, nós não estamos tratando de uma igreja específica, não. Nós estamos tratando de descendentes desse povo que serão levantados. Aí as pessoas podem perguntar: mas esses 144 mil que são judeus, como é que eles vão pregar o cristianismo? Ora, o exemplo na Bíblia, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era judeu, ele era ligado às tradições, ele é ligado ao culto judaico. Rapidamente ele foi vocacionado no encontro com Jesus, rapidamente ele foi vocacionado para o ensino do cristianismo. Os discípulos, os 12, eram judeus. Aliás, o único escritor gentil do Novo Testamento foi Lucas. Os demais todos eram judeus. Então, nós temos aqui
em Romanos, no capítulo 11, nós temos em Apocalipse a promessa o quê? De um avivamento, a promessa de quê? De uma redenção. Por conta de quê? Por conta de uma promessa feita a Abraão que se cumprirá certamente na sua plenitude, no governo literal, milenial de Cristo Jesus na terra, inclusive, como nós já estudamos, com os sacrifícios realizados durante o milênio. Nós não sabemos todos os pormenores, mas a Bíblia é enfática em afirmar que no governo de Cristo Jesus na terra, a nação de Israel passa por um verdadeiro avivamento e eles serão o quê? Redimidos com a plenitude do Espírito Santo sendo derramado sobre eles. Muito bem. Vamos concluir esta lição dizendo que a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Nós temos Zacarias, capítulo 14, Zacarias, capítulo 10, onde o profeta Zacarias, muito bem, ali profetizou o que vai acontecer quando o Senhor Jesus, quando vier o libertador de Sião, não é? Quando Jesus, o Messias glorioso, voltar para libertar Israel, para salvar o remanescente de Israel, conforme já foi aqui muito bem dito. Deus, por Cristo Jesus, pelo seu Espírito, derramará sobre este remanescente o espírito de súplica, o espírito de clamor, o espírito de graça, virá sobre eles por ocasião da batalha do Armagedon, quando eles estarão ali cercados, entrincheirados, em um verdadeiro beco sem saída. O Espírito do Senhor vai descer sobre eles, e então eles clamarão, olharão e verão naquele exato momento o seu Messias vindo com poder e glória para se cumprir o que disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 31 a seguir. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele voltará para então salvar Israel, para libertar Israel. Muito bem, chegamos à conclusão desta lição. Nós queremos agradecer a Deus pela companhia aqui dos nossos comentaristas, que estão sempre sendo usados aqui pelo Senhor, com comentários, ajudando também os professores de Escola Bíblica Dominical, que nos assistem e também, por misericórdia, usam os nossos comentários como subsídios para a elaboração de suas aulas. Deus abençoe você, que essa aula seja abençoadora, que seja cheia de graça, que os seus alunos sintam aí a presença de Deus em sala de aula através da ministração. Agradecemos também a Deus pela vida da produção do programa. Deus abençoe todos que estão trabalhando aqui conosco e louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Sales Batista, que é o grande idealizador desta obra. Deus abençoe você, sua casa, sua família e olha só, nós esperamos por você na próxima semana. Nós iremos concluir este programa sempre orando, pedindo que o Senhor abençoe você e toda a sua casa. Pastor Elias Gomes, nos despeça em oração. Oremos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica e nobre oportunidade. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que agora estão nos assistindo, que a tua bênção, o teu favor, a tua palavra, Senhor, venha encontrar um lugar no coração de cada um dos teus filhos, bem como de todas as suas famílias, ó Pai Santo, ou de suas respectivas famílias. Senhor, nós te apresentamos teu servo, pastor Epaminondas, te apresentamos teu servo, evangelista Wallace, Senhor, bem como suas respectivas famílias, e esse também aqui que vos fala. Meu Deus, ser conosco, ó Pai, manifesta o teu cuidado, abençoa também o nosso pastor presidente, pastor Sales Batista, sua família, todo o colégio pastoral em Marabá, Senhor Deus, e que a tua mão, o teu favor e o teu cuidado esteja continuamente sobre nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.